antigo um assunto, quanto mais tempo passa desde que um conceito surge, ele se espalha por aí, por culturas diferentes, pensadores diferentes tratam dele, mais nomes ele tem. Algo novo, algo que foi criado nos últimos 100, 200, 300 anos, geralmente ele mantém o mesmo nome por muito tempo. Se a gente pegar conceitos que a gente está acostumado hoje em dia, sejam conceitos do mundo financeiro, de capitalismo, socialismo, conceitos como marxismo, reformismo, todos esses conceitos, eles mantiveram o mesmo nome, foram traduzidos, talvez para línguas diferentes, mas basicamente eles têm o mesmo nome em todas as culturas, todo mundo que trata deles usa o nome original. Às vezes tem explicações diferentes, tem nuances pequenas que mudam entre um pensador e outro, mas o assunto tem o mesmo nome. Porém, assuntos muito, muito antigos, que foram tratados de muitos aspectos diferentes, eles muitas vezes acabam recebendo nomes diferentes. Às vezes, cada livro, cada pensador que trata do assunto, ele tenta explicar isso de uma forma que gera um nome diferente, para que a compreensão fique mais clara, um aspecto um pouco pessoal, às vezes, do modo como ele entendeu essa questão. E o assunto que a gente vai tratar hoje é possivelmente o assunto mais antigo da história, o assunto que foi necessário para a criação do nosso mundo. Talvez ele não foi tratado desde a criação, não falaram sobre isso, mas é um assunto muito antigo, com fontes já, com bases no Zohar, os Mekubalim trataram bastante desse assunto. É um assunto que não é simples, ele não é fácil de entender, é necessário explicar, é necessário traduzir ele de diversas formas para que a gente consiga compreender o que está acontecendo. É um assunto que o Nefesh HaChaim preferia não falar se não fosse extremamente necessário. É um assunto que ficou entre os Mekubalim, ficou escondido por aí, até que o Arizal explicou ele um pouquinho melhor, traduziu ele talvez de uma forma um pouco diferente, mas mesmo assim é uma questão complicada, uma questão que a gente vai estudar, porque o Nefesh HaChaim traz a explicação desse conceito, mas tem que saber que a nossa compreensão disso é limitada, como o Nefesh HaChaim próprio fala várias vezes. Essa questão, esse ponto que a gente vai estudar hoje, esse novo conceito, é, na verdade, o conceito que gerou toda a discussão entre os Hassidim e os Litaim. Entre as duas escolas que a gente viu, a escola do Gra e a escola do Baal Shem Tov, o pensamento original que gerou toda a discussão é justamente como explicar esse conceito que a gente vai aprender hoje, que é o conceito chamado de Tzimtzum. Tzimtzum é a autolimitação de Akadosh Baruch Hu. No mundo da Kabbalah, Akadosh Baruch Hu, quando ele foi criar o mundo, a priori, Akadosh Baruch Hu, ele ocupa toda a existência. Existia somente Akadosh Baruch Hu. Então, precisava fazer um lugar, precisava fazer um espacinho para que o nosso mundo pudesse aparecer. E esse espacinho, para que o mundo existisse, como ele foi criado, como é possível que exista um espaço, se a Kadosh Baruch Hu ocupa tudo, ele teve que se autolimitar, criar, digamos assim, só para entender por enquanto, um vácuo no qual o nosso mundo foi criado, no qual a nossa existência existe. Esse é o conceito da Kabbalah chamado de Tzimtzum, autolimite. Porém, muitos e muitos Mekubalim discutiram como isso funciona exatamente. Como significa isso que a Kadosh Baruch Hu ele se autolimitou? Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, na verdade, ele ocupa 99% de todo o espaço da existência e tem 1% lá onde o mundo, o universo, a nossa galáxia, o universo inteiro, na verdade, se encontra. Como funciona exatamente? Então, tiveram Mekubalim que falaram que, olha, realmente, o Tzimtzum é Kepshuto. Claramente, a gente traduz Tzimtzum como autolimite, como autolimitação, e isso que aconteceu realmente. Certo? Kepshuto, ao pé da letra. A Kadosh Baruch Hu, ele ocupava todo o espaço, ele saiu de um pedacinho para ter possibilidade do mundo ser criado lá. Tzimtzum Kepshuto. O Tzimtzum é o pé da letra, como está escrito. Ele se autolimitou para que sobrasse espaço para a existência. Outros Mekubalim falam que não, de jeito nenhum. Se existisse um lugar no qual a Kadosh Baruch Hu não se encontra, esse lugar, consequentemente, deixaria de existir, porque se a Kadosh Baruch Hu não está lá, então isso não tem uma fonte da vida. O Tzimtzum, a autolimitação de Kadosh Baruch Hu, não pode ser Kepshuto, não pode ser o pé da letra. A Kadosh Baruch Hu, ele aparentemente se autolimitou, mas ele criou a possibilidade de que existisse um mundo ainda dentro dele. Ou seja, ele não sumiu. Mesmo no lugar onde a gente vê o mundo, por trás desse mundo, por trás da cortina, por trás da existência material e até mesmo espiritual, existe a Kadosh Baruch Hu.
Por trás do mundo material tem o primeiro mundo espiritual, o segundo, o terceiro, e a Kadosh Baruch Hu, os 4 mundos, a Bia Renanot, o Lama Atzilut, Bria Etzirah, Asiá, não vamos entrar nessa questão. Mas, por trás de toda a existência, existe a Kadosh Baruch Hu. O Tzimtzum, ele não é Kipshuto. Ou seja, existem, na verdade, 2 mundos. O mundo que a gente vê, de fora para dentro, e o mundo de Akadosh Baruch Hu, de dentro para fora. E esses 2, eles estão um sobre o outro. A priori, esse é o conceito do Tzimtzum, de acordo com muitos Mekubalim, e também de acordo com o Gra e o Baal Shem Tov. Tem uma certa discussão se o Gra entendeu que o Tzimtzum, se a autolimitação de Akadosh Baruch Hu é o pé da letra ou não o pé da letra. A priori, a gente vai seguir o que está escrito aqui no Nefesh Haim, que o Tzimtzum diz que Akadosh Baruch Hu se autolimitou, não é o pé da letra. Ele não criou um vácuo, não criou um lugar onde ele não existe, porque onde não existe Akadosh Baruch Hu não existe nada. Então, Akadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar, porém, ele deu lugar para o mundo. Como ele fez isso? Não sabemos. Como é possível que a Akadosh Baruch Hu exista em todo lugar e ao mesmo tempo exista algo por cima de Akadosh Baruch Hu, como se fosse possível? Não sabemos, isso não dá para entender. Esses 2 mundos, o mundo de Akadosh Baruch Hu e o mundo do ser humano no qual a gente vive, recebeu diversos nomes por aí. A gente já encontra no Zohar, Memale Kolamim, Sovev Kolamim. Já vamos explicar alguns deles. O Arizal traz que tem lá o mundo Agol e Kav. Nigle e Nistar, iminente e transcendente, se a gente traduzir isso para português. Certo? Diversos nomes que representam a mesma questão, o mesmo ponto, como o Nefesh Haim traz aqui bastante nesse livro. Vamos pegar o conceito do Zohar, que vai ser mais fácil para a gente entender qual é a discussão na continuação. O Zohar fala que a Kadosh Baruch Hu, ele tem 2 aspectos. Por um lado, ele memale kol almin, por outro lado, ele sovev kol almin. Memale kol almin significa que Kadosh Baruch Hu preenche todos os mundos. Male, cheio, kol almin, todos os mundos. Sovev kol almin significa que Kadosh Baruch Hu está em torno de todos os mundos. Qual a diferença entre preencher o mundo e estar em torno do mundo? A diferença é óbvia. Se você preenche o mundo, vocês têm uma conexão essencial, vocês são parte da mesma coisa. Porém, se a Kadosh Baruch Hu, ele sovev kol almin, ele está em torno do mundo, então ele está em torno, mas ele não está dentro do mundo. Está separado, são 2 coisas. O Zohar fala que a Kadosh Baruch Hu tem os 2 lados. Por um lado, ele memale kol almin, por outro lado, ele sovev kol almin. Por um lado, ele preenche o mundo, por outro lado, ele está em torno do mundo. O mundo seria, na verdade, como uma casca que cobre a Kadosh Baruch Hu. Outros conceitos da Kabbalah também conhecidos, Or e Kelim, luz e o utensílio, o Kli que está em volta da luz, é o Kli que recebe a luz. Às vezes ele é chamado também de Klipá, aquilo que encobre a casca em torno da luz. A luz é a Kadosh Baruch Hu e a casca, ou o Kli, é o que a gente consegue ver, o que a gente consegue absorver, seria o mundo físico. Kadosh Baruch Hu é Niglei Nistar. Ele, por um lado, ele é oculto, por outro lado, ele é visível. Ele se revela no mundo de certas formas, mas a revelação de Akadosh Baruch Hu no mundo, mesmo quando é uma voz vindo do céu, é só uma revelação, não é o próprio Akadosh Baruch Hu. Ele está se revelando de determinada forma, mas esse não é ele completamente. Or e Kelim, Nigle e Nistar. Lá para frente, a gente já vê na Nefesh Haim que ele vai falar que os 2 nomes de Akadosh Baruch Hu, Yud-Kei Vav-Kei e Elokim, representam esses 2 aspectos. O nome verdadeiro de Akadosh Baruch Hu, Yud-Kei Vav-Kei, quem ele realmente é, e Elokim, o modo como a gente consegue ver ele. Mas a gente tem sempre essa, podemos chamar de dissonância cognitiva. Por um lado, Akadosh Baruch Hu, ele memale kol almin, ele preenche todos os mundos. Por outro lado, não, ele sovev kol almin, ele não está em todo lugar, não se encontra em todos os cantos. Ele está em torno, ele está em volta, vendo o que acontece. Será que a Kadosh Baruch Hu, ele é como a alma para o corpo? Será que a Kadosh Baruch Hu, ele está dentro de nós, ele está dentro da nossa existência, dentro do mundo, uma faísca divina aqui dá vida para toda a nossa existência? Ou será que a Kadosh Baruch Hu está lá de cima olhando e vendo a gente de cima, vendo o que está acontecendo? Como funciona exatamente? A Kadosh Baruch Hu a gente encontra dos 2 lados. Por um lado, a gente vê, Hazal fala em vários lugares que a Kadosh Baruch Hu, ele é como a alma da pessoa, igual a alma está no corpo, em todos os órgãos do corpo, ela se encontra lá. E assim também a Kadosh Baruch Hu para o mundo. Tudo que está no mundo, leita, tarpa, não tem nenhum lugar que está vazio de Kadosh Baruch Hu. Ele memale kol almin, ele preenche toda a existência. A luz divina se encontra em todo lugar. Por outro lado, vários psukim, mesmo Hazal, falam que a Kadosh Baruch Hu, Yoshev Bashamayim, ele se encontra no céu, ele olha de cima para baixo. Então, peraí, como funciona? Onde se encontra a Kadosh Baruch Hu?
Então, resumindo por enquanto, a gente tem o conceito do Tzimtzum. A Kadosh Baruch Hu se autolimitou para dar possibilidade para que o mundo venha a existir. Precisava de um makom, precisava de um lugar para que o mundo existisse, a Kadosh Baruch Hu criou esse lugar. Como ele criou esse lugar? Discussão entre os Mekubalim. Se é Kepshuto, ao pé da letra, Kadosh Baruch Hu realmente criou um vácuo, um lugar vazio no qual o nosso universo foi criado, e ele está fora, ou talvez não, talvez é só aparência. Aparentemente, do nosso ponto de vista, como a gente vê o mundo, a Kadosh Baruch Hu ele colocou uma cortina entre ele mesmo e a nossa existência. A gente existe, mas não é que ele deixou de existir, não é que ele criou um espaço vazio dele. Então, a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar. A segunda compreensão é a compreensão tanto do Gra quanto do Baal Shem Tov, tanto do caminho dos Litaim quanto do caminho dos Hassidim. A gente vai mais para frente qual foi exatamente a discussão entre eles. Se a Kadosh Baruch Hu Memale Kol Amin, se eles concordam que a Kadosh Baruch Hu preenche o mundo inteiro. Então, como a gente vai explicar que a Kadosh Baruch Hu está em torno do mundo inteiro, Sovev Kol Amin. Então, fala o Nefesh HaChaim para a gente o seguinte, olha, aparentemente tem essa contradição, seja em Psukim, seja no próprio Zohar, seja em Chazal, em todos os lugares. Se a Kadosh Baruch Hu ele preenche o mundo, ele está em torno do mundo. Fala o Nefesh HaChaim o seguinte, olha, depende do seu ponto de vista, depende do aspecto, de onde você está olhando. Se você olhar o mundo dos olhos de Kadosh Baruch Hu, então ele memale kol amin. Ele engloba tudo, ele preenche tudo, ele está em todo lugar. Porém, se a gente olhar de fora, dos olhos do ser humano, a gente vai ver que a Kadosh Baruch Hu sover kol amin. A Kadosh Baruch Hu se encontra aqui, na minha frente, perante mim, no meu computador, no meu celular, no meu livro, na pessoa que está na minha frente. Não. A pessoa que está na minha frente é uma pessoa, é alguém que eu conheço, não é Deus. Certo? Não vou me curvar para essa pessoa. Mesmo que eu diga que tem uma alma divina nessa pessoa, essa pessoa não é Deus. Essa pessoa não é Deus, não é para ele que eu rezo. A Kadosh Baruch Hu não se encontra aqui no mundo. Ele se encontra em algum lugar. Se esse lugar é na profundidade do mundo, se é por trás da cortina ou se é lá em cima, não sei. Mas com certeza, o mundo físico que eu vejo, que eu toco, não é Deus. Eu falo Nefesh HaChaim, existe Mibchinato, existe Mibchinateinu. Do ponto de vista divino, do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, a Kadosh Baruch Hu, ele é Mimale Kol Amin. Ele se encontra em todos os cantos do mundo. Ele é a Or, é a luz que se encontra em todo lugar. Ele é o Agol, é o redondo. O redondo não tem começo, meio e fim, se encontra em todos os lugares na linguagem do Arizal. Ele é Nistar, ele está escondido, ele está em todo lugar. Desculpa, ele é Nigle, ele é visível, ele está em todo lugar, ele ocupa tudo. Isso é dos olhos de Akadosh Baruch Hu. Do lado dos olhos do ser humano, Kadosh Baruch Hu, ele é Sovev Kol Amin. Ele está em torno do mundo. Tem pessoas, tem o mundo físico e tem a Kadosh Baruch Hu em algum lugar. A Kadosh Baruch Hu, a gente olha para ele como os kelim, a gente consegue ver os kelim, a gente consegue ver os utensílios que recebem a luz. O ser humano que recebe a Neshama, mas eu vejo o ser humano, eu vejo o corpo, eu vejo a carne, eu vejo a pele, eu não vejo a luz divina de Kadosh Baruch Hu que se encontra lá. Kadosh Baruch Hu, para mim, ele é mistar, ele está oculto, ele não está visível. Para mim, o mundo funciona no Kav Yashar, na linguagem do Arizal, desceu lá de cima onde existia Kadosh Baruch Hu, e foi criado um mundo físico no qual eu me encontro. E através desse mundo eu consigo chegar em Kadosh Baruch Hu, mas o mundo físico não é Deus, não é igual o Igul, que ele não tem começo, meio e fim. Para mim, tem começo, meio e fim. Começou de Kadosh Baruch Hu e chegou no mundo. Essas são as duas compreensões, certo? Esse é o primeiro conceito que a gente vai estudar, que a gente precisa entender ele para continuação. Só mais um pequeno ponto que o Nefesh HaChaim traz aqui para a gente. Um dos nomes de Akadosh Baruch Hu, um nome muito comum que a gente usa ele por aí, a gente chama Hashem de Akadosh Baruch Hu. Akadosh, o santo, Baruch, abençoado, já vamos ver que Baruch tem outro significado, como a gente aprendeu já no Nefesh HaChaim, Hu é ele. Akadosh Baruch Hu, santo e abençoado é ele. Fala Nefesh HaChaim, esse nome engloba a nossa questão. Por um lado, a Kadosh Baruch Hu, ele é Kadosh. Kadosh, ele é santo. Santo é algo que está separado, ou que está distante dos outros, certo? Quando a gente fala, olha, eu vi uma pessoa santa, Adam Kadosh, é alguém que ele desconectou do mundo material, ele vive só os ideais, só as mitzvot, só a Torá. Kadosh representa algo que está separado, unidade. Kedoshim Tiu, Prushim Tiu. A palavra Kedoshim significa separado, se distanciar. Por outro lado, a Kadosh Baruch Hu, então, desse lado, significa que a Kadosh Baruch Hu, ele é Kadosh, ele está distante, ele está separado de tudo, longe do mundo. Por outro lado, ele é Baruch. Por outro lado, ele é, como a gente viu, que a palavra Baruch representa
o acréscimo, o aumento, e o ser humano precisa do aumento de Akadosh Baruch Hu, das brachot de Akadosh Baruch Hu no mundo. Então, por outro lado, ele tem uma conexão com o nosso mundo físico, ele se encontra aqui. Então, Akadosh Baruch Hu, ele é, por um lado, Kadosh, por outro lado, Baruch. Esses dois nomes completam as duas compreensões divinas, a compreensão de que Akadosh Baruch Hu está oculto, está em algum lugar distante, e que Akadosh Baruch Hu se revela em todo lugar da minha vida, em todo passo e passo que eu dou, em toda a existência se encontra Akadosh Baruch Hu. Esse conceito é um conceito difícil, um conceito complicado de entender. Espero que tenha ficado claro. Mais para frente, a gente vai ver aqui, nesses prakim, o Nefesh HaChaim vai falar que diferença faz, por que esses conceitos são importantes, o que gera uma compreensão não correta deles, o que isso daqui pode causar, mas hoje a gente fica por aqui com o conceito do tzimtzum, do alto limite, como a Kadosh Baruch Hu se autolimitou, e talvez pegar assim na cabeça os conceitos do Zohar, que a Kadosh Baruch Hu, por um lado, ele é Memale Kol Amin, ele preenche os mundos, por outro lado, ele é Sovev Kol Amin, ele está em torno do mundo, representando, na linguagem do Nefesh HaChaim, Mibchinato, Mibchinateinu. Do ponto de vista de Akadosh Baruch Hu, ele é Memale Kol Amin, ele se encontra em todo lugar, e não existe nada que não seja divino, nada que não seja Akadosh Baruch Hu, não existe um vácuo. Se existisse algo que não fosse completamente divino, isso daqui não existiria, porque não teria fonte da vida. Por outro lado, do nosso ponto de vista, ele está em torno de tudo, mas a pessoa que está na minha frente, a casa que eu vejo, as coisas materiais não são Deus. Então, essa divisão entre o ponto de vista divino e o ponto de vista do ser humano é o primeiro ponto que a gente precisa para conseguir seguir em frente e entender o que o Nefesh HaChaim quer trazer para a gente. Continuamos em breve, até mais.